Ainda falando do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro palestrou em um evento financiado por renomados escritórios de advocacia do país. A participação do magistrado no 43º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual ocorreu no dia 21 de agosto, no Rio de Janeiro. O vice-presidente do STF falou sobre mídias sociais, inteligência artificial e os desafios para o direito. Além de Barroso, 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também palestraram no evento. O trânsito de magistrados em eventos patrocinados por quem possa ter interesses jurídicos nos tribunais, como é o caso dos escritórios de advocacia, deu origem a uma resolução que será apresentada em plenário pela presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. A proposta tem a intenção de tornar mais rígida a fiscalização de juízes nesses eventos. Lacombe é preciso porque é uma grande promiscuidade, né? O tráfico de influências que rola eventos como esse, né? Com uma série de autoridades com interesses ali particulares. Os ministros do STF, se fossem juízes realmente, eles não ficariam por aí de evento em evento falando sem parar e falando de tudo. Não é papel deles. Eles têm que se pronunciar, se manifestar nos autos, né? Mas o que a gente vê não é isso. A Ana pode dar um depoimento depois sobre os juízes, aí realmente juízes da Suprema Corte Americana, né? Quanto menos eles falarem, quanto menos expuserem as suas opiniões, é melhor. Juridicamente é melhor, para o país é melhor. Mas eles são os senhores da verdade, eles querem consertar o mundo, eles são os senhores supremos, os iluminados, então eles têm que levar esse discurso de consertadores do mundo para tudo quanto é lado. Isso é o fim da picada, não dá para chamá-los de juízes absolutamente. Então, rapidamente, falem nos autos, manifestem-se nos autos, não fiquem por aí falando sobre tudo em eventinho aqui, ali e fora do Brasil, porque isso não é correto, isso não faz de vocês juízes, infelizmente. Ana, chama a atenção algum dos temas, né, que o Barroso abordou nesse encontro, nesse evento: mídias sociais, inteligência artificial, papel do ministro do Supremo falar sobre esses temas. Por dentro ele devia estar coçando para falar, né, o que de fato significa a figura do Barroso. Derrotamos o bolsonarismo. Ele não explicou no evento. Seria interessante, né, se ele pudesse explicar até hoje uma declaração que chocou o Brasil, chocou inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, que numa operação abafa tentou colocar algumas declarações oficiais. Não foi bem isso, não é assim, não é a opinião da instituição e tal. Mas fato é que até hoje ele não explicou o que ele quis dizer quando ele subiu num palanque político ao lado de petistas e seus asseclas e disse: derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso precisa ser explicado. Eu sei que não será explicado, mas aqui nós teremos um disco arranhado para lembrar que essa composição do Supremo Tribunal Federal não passa de uma composição ativista e militante, e como muito bem colocou o Lacombe, não são juízes como os juízes da Suprema Corte Americana. Os nossos ministros do Brasil, que vivem falando da Suprema Corte Americana para lá, Suprema Corte Americana para lá, porque Alexander Hamilton aqui, Thomas Jefferson para lá, não são juízes, não são juízes. O último agora foi advogado de um corrupto condenado em 3 instâncias, um amigo pessoal do presidente. Ou seja, em algum momento do nosso futuro, Paulo, a gente vai ter que começar a fazer pressão no Congresso para que uma PEC seja passada, discutida pelo menos, que essas indicações para o STF têm que ser indicações de juízes, até porque a própria sabatina aqui nos Estados Unidos, também feita pelo Senado americano, ela sempre se concentra, a sabatina, nas decisões que aquele juiz ou aquela juíza proferiram na primeira e na segunda instâncias. Então, evento bancado por advogados, palestra de Barroso, derrotamos o bolsonarismo, tem muita gente para prender, muita multa para aplicar. Ou seja, nós precisamos mesmo, nesse 7 de setembro, de uma bandeira preta nas janelas e nos carros, porque
o nosso país atualmente não tem nada para a gente comemorar com esse aparelhamento entre o Executivo e o Judiciário. Augusto, a ministra Rosa Weber disse que vai analisar uma resolução para tornar mais rígida a fiscalização de juízes nesses eventos. Mas a própria Constituição já prevê ali os princípios da impessoalidade e também o princípio da moralidade da administração pública. É só cumprir a lei. E da imparcialidade. Como é que pode ser imparcial um juiz que diz numa festinha do PCdoB, né, no caso disfarçado de União Nacional dos Estudantes, aonde nós derrotamos o bolsonarismo, né? Morre aí. O ministro Barroso, ele sempre tem razão, né? Ele tem a fachada de quem viu a verdade, né? Ele viu a luz e tratou como gênios da raça o João de Deus, o Cesare Battisti, com a mesma convicção que ele fala agora, com que ele discorre sobre CPIs. Isto pode ser convocado, este pode, este não pode, eles dão palpite sobre tudo. Eles não têm que falar, o Lacombe diz tudo, eles têm que falar nos autos, se fossem juízes. Na minha coluna da Revista Oeste desta semana, eu evoquei a figura de um juiz que foi o juiz da minha cidade quando era garoto, e ele era a imagem da justiça, um jeito sério, doutor Enio Bastos de Barros. Esse só se manifestava nos autos mesmo. Ele foi depois desembargador do Tribunal de Justiça. Aposentado, ele advogou em várias causas, tal, com a mesma sobriedade e tal. Pois bem, trombou do meio do caminho com o promotor Alexandre de Moraes, que convocou uma entrevista para, ao lado de outros promotores, dizer que ele ia denunciar o ex-prefeito Paulo Maluf, que tinha contratado os serviços do Enio Bastos de Barros. Denunciar por causa disso, que desviou um determinado produto qualquer da prefeitura, e o Enio Bastos de Barros reagiu com a tranquilidade do bom juiz. Ele disse, olha, este rapaz, promotor, este rapaz está dando como certo o que ele ainda precisa provar. E isso é falta de comedimento. Eu fui lá buscar no dicionário o que é comedimento. Comedimento é equilíbrio e é compostura. Aí eu termino dizendo, olha, falta aos juízes de hoje, no STF, não são juízes, são ministros, compostura. Essa palavra resume tudo. Quem não tem equilíbrio nem compostura fica incidindo em excessos que desqualificariam há pouco tempo qualquer pessoa para brincar de magistrado. É isso.